Glória a Deus. Shalom, amados. Shalom, povo que vai morar no céu. Não senti firmeza, não. Viu? Não senti firmeza. Shalom, povo que vai morar no céu. Glória a Deus. Obrigado, filho. De verdade, você tem motivos para adorar esse Deus? De verdade, você tem motivos para exaltar esse Deus? De verdade, eu quero te pedir nesta noite que você dê uma salva de palmas com toda a sua força, com todo o seu amor, a esse Deus poderoso, a esse Deus soberano, a esse Deus que todo joelho se dobrará e todo dirá: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, quero pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Amém? Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui. Quero louvá-lo, porque por muitas vezes Ele poupou minha vida, e por conta da misericórdia dele eu estou aqui com vocês. Segundo, quero agradecer aos meus pais da fé, apóstolo Carlos Silva e a pastora Simone Silva. Sou suspeito para falar de vocês, mas eu quero dizer que eu amo a vida de vocês. Amo a vida de vocês, a minha casa ama vocês. Não poderia ser diferente. Gostaria de louvar a Deus pela vida da minha amada esposa. Minha coluna. Se a felicidade pra você depende do meu amor, saiba que pra sempre serás feliz. Queridos, a música, ela marca, né? Marca um momento na nossa vida. E eu fiz essa música em 99. Estávamos começando a namorar. Olha, quer dizer que eu sou velho não, viu, gente? Em 99 eu fiz essa canção e marcou nossas vidas. E eu sou grato a Deus por você fazer parte da minha vida. I love you. Queridos, amém. Aplauda o Senhor. Queridos, também gostaria de agradecer, louvar a Deus pela vida da minha querida mãe, Dona Dejanira. Ela sempre está nos assistindo através das nossas lives. E ela sabe tudo da igreja. E às vezes sabe mais do que algumas pessoas que congregam aqui. Sabe tudo da igreja. Quero dizer que eu te amo, mãe. A senhora é uma guerreira. Também gostaria de agradecer e louvar a Deus pela vida de cada membro dessa igreja, cada pastor, cada evangelista, cada auxiliar de pastor, cada presbítero, diáconos, obreiros, a toda a membresia da igreja. Quero dizer que vocês fazem parte das nossas vidas. Amo vocês e que cada vez mais Deus possa resplandecer a sua luz sobre vocês. Amém? Vamos ler? Nove, 2 Samuel 9, versículo 1 ao verso 5.
Disse Davi: resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lo-debar. Responda comigo: Lo-debar. Verso 5. Então mandou o rei Davi trazer de Lo-debar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Peça sua Bíblia. Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua presença. Está aqui a Tua palavra, está o Teu povo. Tu és Pai, Tu és o dono desse povo. Nós somos propriedade Sua, e Tu sabes das nossas necessidades. O meu pedido nesta noite é que Tu fale aos nossos corações, porque o meu coração também está aqui sedento para ouvir Tu falar. O meu coração está aqui faminto para que eu me alimentar da Tua palavra. Oh Pai, faz mais uma vez, e que Teu Espírito possa pairar neste lugar, e Tua glória possa resplandecer neste lugar, e que as pessoas que entraram aqui, ao sair, elas possam sair de forma diferente, e para que o Teu nome seja glorificado. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Se assente, pode se assentar. Quantos vão orar por esse humilde servo aqui? Ore por mim, porque fui acometido com enfermidade ontem. Estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas Jesus carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós somos curados. E eu creio que no decorrer desse culto sairei daqui curado em nome de Jesus. Queridos, essa história que nós lemos, esses versículos que nós lemos, faz parte de uma história muito conhecida pelos cristãos. É uma história que ela tem algumas características importantes. É uma história que ela traz algumas lições para que nós venhamos continuar prosseguindo na nossa fé cristã. É interessante que cada história que a gente lê na Bíblia, ela nos traz um ensinamento. E podemos ver que o livro, a Bíblia, é totalmente diferente de um livro de história. Porque um livro de história, ela vai contar uma história falando dos personagens. Quem foi o personagem? Qual foi o tempo que foi realizado? Em que local foi realizado aquele fato? A ordem cronológica. E só isso. Mas a Bíblia não. Além dela informar todos esses requisitos, ela vai trazer ensinamentos para a nossa vida. Ela vai trazer cada história da Bíblia, cada história contida na Bíblia, ela vai trazer ensinamentos para a nossa vida.
E diga-se de passagem, histórias que aconteceram há 300 anos antes de Cristo, ainda hoje, serve como munição para nossas vidas. Isso significa que a palavra de Deus ela é temporal. A palavra de Deus ela é temporal. E a palavra de Deus ela é viva, se renova todos os dias. O que você está lendo aqui hoje, a forma que você vai interpretar, não é a mesma que você vai interpretar amanhã. Porque a palavra de Deus é água viva, água que se renova todos os dias. E essa história, nós podemos tirar algumas lições dessa história. A primeira lição que nós tiramos dessa história é sobre a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de... Nós não alcançamos a salvação através dos nossos méritos. Nós não alcançamos a salvação através da nossa capacidade. A nossa salvação é alcançada mediante a graça. A graça mediante a fé. E a fé em quem? Em Jesus, que morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudesse ter o direito de ser chamado filho de Deus. Que a Bíblia diz que Jesus foi ouvir para o que eram os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quanto me receberam, terão o direito de ser chamados filhos de Deus. A segunda lição que podemos ver nessa história é sobre a misericórdia. A Bíblia só precisa me dizer que a misericórdia de Deus é a prova de não sermos consumidos. Você não entendeu? A misericórdia de Deus é a prova de não sermos consumidos. Você sabe por que você está aqui? Porque a misericórdia de Deus é a prova de não sermos consumidos. Você sabe porque há tempos atrás Satanás não cefou a sua vida? Porque a misericórdia de Deus é a prova de você não ser consumido. Você sabe porque Jesus te tirou da escravidão do pecado, tirou das algemas, deu roupas novas, escreveu o seu nome no livro da vida. Porque a misericórdia de Deus é a prova de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que te fez chegar aqui. Outra lição que nós tiramos dessa história é sobre a gratidão. Sobre a gratidão. Mas eu posso abrir um parêntese. Há uma diferença de ser agradecido e gratidão. Há uma diferença de agradecer e ser grato. Me fale como, pastor. Pronto. Vamos conjecturar aqui. Digamos que você acendesse aqui um fogo com papel. Ouça bem. Digamos que você acendesse um fogo com papel. Do outro lado você acendesse um fogo com uma madeira. Qual fogo iria durar mais? Hã? Mas os dois são fogo. Está aí a diferença entre ser grato entre gratidão e ser agradecido. Porque gratidão tem a ver com sentimento. Eu tenho um sentimento de gratidão a alguém, e é um sentimento duradouro. Por exemplo, eu tenho um sentimento de gratidão. Uma das pessoas que eu tenho sentimento de gratidão nessa terra
é o apóstolo Carlos e a pastora Simone. Mas me diga por quê, pastor? Por quê? Por quê? Eu cheguei aqui com minha vida destruída. Eu cheguei aqui com meu casamento destruído. Meu casamento em ruínas. Meu casamento com fio, por um fio. A minha vida ministerial já foi. Mas através da vida deles, Deus usou para se reconstituir o nosso casamento. E existe em nós um sentimento eterno de gratidão à vida deles. Mas pastor, como o senhor vai representar o ser agradecido? Por exemplo, a obreira trouxe esse copo de água aqui, um pouco. E diga-se de passagem, água de coco. Isso só se vê na Maísa. Excelência. Excelência. Isso só se vê na Maísa. E às vezes nós não valorizamos, porque achamos que é coisa pequena. Mas a igreja, a visão da igreja é se esforçar em acolher você bem, para que você possa engrandecer e louvar ao nosso Deus da melhor maneira possível. E às vezes nós não valorizamos isso, mas talvez as pessoas de fora valorizam. Eu quero contar um testemunho aqui. Tivemos a festa do hambúrguer e um colega do trabalho veio participar dessa festa. Veio para o evento. Quando saiu daqui, o cara ficou impactado com a igreja. O cara, rapaz, que ambiente é aquele? Da recepção à minha saída. Que ambiente, ao entrar na igreja, você sente algo diferente, um ambiente diferente. E para provar isso e comprovar isso, no outro dia tivemos ceia. Ele veio aqui cear com a esposa dele. E às vezes nós não valorizamos. E nós que estamos aqui não valorizamos essa casa. Então a obreira, ela trouxe o copo de água. Quando ela trouxe o copo de água, eu disse: obrigado, querida. Eu fui agradecido. Porque foi uma questão momentânea. Foi porque ela trouxe esse copo d'água, eu agradeci. Não é algo duradouro. É por aquele momento e por esse ato específico. E existem pessoas que são agradecidos, mas não são gratos. Existem pessoas que são agradecidos, mas não são gratos. A Bíblia, ela relata muito sobre gratidão. E um dos históricos, e uma das histórias que a Bíblia pode relatar, é sobre os 10 leprosos. Lucas fala que haviam 10 leprosos em uma determinada cidade, e Jesus chegou nessa cidade. E com onde Jesus chega, a mudança de ambiente. Aonde Jesus chega, a transformação. E Jesus chegou nessa cidade. Aqueles jovens foram curados. Eles precisavam da cura. Eles foram curados. Mas o que ocorre é que só um voltou para ser grato a Deus. Mas vejamos, a situação que eles estavam era uma situação precária, porque os leprosos, eles eram marginalizados, eles ficavam a par da sociedade, eles não viviam na comunidade, dentro da sociedade, eles viviam a par. Mas mesmo assim, eles não tiveram o sentimento de gratidão a Jesus. E eles entenderam que, poxa, eu já perdi muito tempo aqui, eu tenho que correr para ganhar meu tempo. Quantas vezes nós queremos correr para ganhar o tempo para a gente? Esquecemos
de ser grato ao Todo-Poderoso. Outras vezes nós acordamos, muitas das vezes acordamos, não tendo coragem de dizer: Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela manhã, obrigado por eu ter acordado. E dizemos que nós somos guardiões dos princípios, dizemos que nós somos filhos de Deus, e não temos coragem, ao mínimo, de ser grato a esse Deus. Existem pessoas que de fato é assim, e tem pessoas que não só são gratos a Deus, também são ingratos às pessoas que Deus levanta para caminhar com eles. Deus levanta pessoas para caminhar com você, pessoas para te impulsionar, para te direcionar, e você é incapaz de ser grato. Pelo contrário, como a gente ouve alguns falar: poxa, apóstolo, o pastor está caminhando, mas ele é pastor, ele tem a obrigação de dar vida pela ovelha. Ele tem a obrigação de dar a vida pela ovelha. Eu quero pedir. Só que é o seguinte, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: destes ingratos, tem uma série de qualidades. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: destes, afasta-te deste. A quarta lição que nós tiramos desse texto é sobre a amizade. Amizade. Sabemos que Jonas era amigo de Davi, e eles tinham amizade e fidelidade, a ponto de um proteger o outro. A pergunta que eu faço: quais são as amizades? Quais são os tipos de suas amizades? Quais as pessoas que você se relaciona nesses dias? Quem você tem se relacionado? Queridos, a Bíblia vai falar que Jesus, ele chegou uma vez em Cafarnaum, e quando Jesus chegava em qualquer lugar, era aquela aglomeração. Pessoas chegavam e ficavam aglomerados porque eles queriam ver alguma coisa. Eles queriam ser curados, eles queriam ser tocados. Então, uma aglomeração de pessoas. Mas ali naquela cidade tinha um homem que ele era paralítico. Ele não tinha como andar. Mas os seus amigos, quando eles viram a necessidade daquele homem encontrar com Jesus, eles pegaram aquele homem, botaram numa cama e conduziram aquele homem até a casa onde Jesus estava. Quando chegou lá, nessa casa estava cheia, não tinha como entrar pela porta. Eles: espera aí, não tem como, vamos dar um jeito que precisamos aproximar nosso amigo de Jesus. Vamos dar um jeito, não tem, a gente vai arranjar um jeito, nem que seja por baixo da terra, mas a gente vai conseguir. Eles tiveram uma ideia: vamos descer ele pelo telhado. Eles subiram e desceram aquele homem pelo telhado. E quando desceu aquele homem pelo telhado, Jesus olhando aquilo ali, Jesus olha para aquele homem e diz: ei, perdoados são os seus pecados. Mas que testemunho de fé. Mas espera aí, Jesus não sempre falou: levanta e anda? Jesus não sempre disse: a tua fé te salvou? Por que Jesus falou: perdoados são os seus pecados? É porque a enfermidade daquele homem não foi uma enfermidade normal. A enfermidade daquele homem existia um pecado que precisava ele se arrepender dos seus pecados. Ele precisava de ser perdoado. E o que é que o Espírito Santo me falou sobre isso? É que existem pessoas que têm doenças, enfermidade no seu físico,
Não é por questão médica, não. É simplesmente por falta de... É questão de pecado. É situações na sua alma que precisam ser tratadas. Talvez você tenha mágoa de alguém. Talvez você tenha se irritado com alguém e você partiu o relacionamento com essa pessoa. E o seu coração, você começou a criar situações no seu coração. Você começou a criar sentimentos no seu coração. E esse sentimento se transformou em doenças físicas. E eu quero aproveitar e te dar um conselho. Talvez você chegou aqui nessa situação e a Bíblia fala: examina-te o homem a ti mesmo. Essa é a noite de você examinar que talvez a sua enfermidade talvez tenha associado a coisa do seu sentimento. E como hoje temos momentos de cura e libertação, examine de fato a sua vida. Examine de fato o que ocorreu na sua vida. Se há alguma situação e que precisa você resolver. E Jesus falou para aquele homem: seus pecados são perdoados. E ele é curado. Qual o resumo dessa história? Os amigos. Obrigado, filha. Os amigos que ele se relacionava, conduziam aquele homem até Jesus. E você precisa ter amigos que te conduzam para Jesus. Você precisa se relacionar com pessoas que te aproximem de Deus. Você precisa se relacionar com pessoas que tragam edificação para a sua vida. Nós não podemos viver nesse tempo se relacionando com pessoas que não têm relacionamento com Deus. Mas por quê, pastor? Porque as trevas não se misturam com a luz. Aonde há trevas, se a luz chega, é resplandecendo. E se você não resplandeceu, falta alguma coisa na sua vida. Mas hoje, que horrível hoje ter amizade séria. Nos dias de hoje, como é complicado ter amizade. Até porque, normalmente, algumas pessoas que se aproximam de você, se aproximam por conveniência. Nós estamos vivendo a geração da conveniência. Pessoas se aproximam de você pelo que você tem, não pelo que você representa. Então é tempo de nós termos convicção de que o nosso relacionamento precisa ser com pessoas que nos aproximem para Deus. Nos capítulos que nós lemos, nós vimos que existia uma aliança entre Jonatas e Davi. Mas quem era Jonatas? Jonatas era o filho do rei Saul. E Jonatas teve um filho. O nome desse filho chamava-se Mefibosete. Um dia, sai Saul e Mefibosete para guerrear. Só que nessa guerra morre Saul e Mefibosete. Desculpa. Nessa guerra morre Saul e Jonatas, seu filho. E o que é que ocorre? A notícia ruim. Chega a notícia no palácio da morte. Chega a notícia da morte no palácio. E agora? O que vamos fazer? E aquela agonia. Mas espera aí, a Bíblia diz que o que sucede para o ímpio, sucede para o justo, né?
Mas sabe qual a diferença entre o justo e o ímpio quando a notícia ruim chega? É que o ímpio, ele vai se desesperar, vai entrar em colapso. Entretanto, aqueles que servem a Deus, quando a notícia ruim chega à sua casa, ele não vai se desesperar. O que ele vai fazer? Ele vai dizer: eles confiam em carro, eles confiam em cavalo, mas eu confiarei no Deus da minha salvação. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E chega a notícia mal, a notícia ruim chega no palácio. Tivemos um exemplo. O livro de Reis vai falar sobre a viúva do azeite. Aquela mulher, ela perdeu o marido. Imagine a tragédia dessa mulher. Ela perdeu o marido, recebe a notícia de que o marido morreu e deixou a dívida, não tinha como pagar. E depois ainda recebe a notícia que teriam que levar os filhos para os seus filhos viverem escravos. Por quê? Quando se deviam naquele tempo, quando se tinha uma dívida e você não tinha como pagar, você dava os seus filhos para trabalhar escravo. E aquela mulher recebe três notícias horríveis. O marido morreu endividado, e os seus filhos serão levados para ser escravos. Mas, enquanto o ímpio recebe a notícia ruim, o que é que ele faz? Ele vai procurar o coleguinha do lado para pedir conselho. O coleguinha do lado não tem conselho para ele trazer edificação. O que é que ele vai dizer? O cara está passando um problema, situação no casamento. Pô, irmão, estou passando um problema no casamento. A mulher botou o cadeado no portão. E aí? Estou sofrendo. Aí o ímpio vai dizer para ele: irmão, peraí, pô. Vai se preocupar com isso aí, rapaz. Vamos para a Nath, vamos curtir, pô. Tem um monte de situação, tem um monte de festa aí final de semana para gente. Vamos nessa. A mulher passando por alguma situação, o que é que ela vai fazer? Chegar para colegas do trabalho que não tem comprometimento, relacionamento com Deus, e se aconselhar. E diga-se de passagem, às vezes nem são pessoas de fora, às vezes são pessoas dentro da igreja, pessoas que não têm comprometimento com Deus, pessoas que não têm relacionamento com Deus, pessoas que são faccionadas. E elas vão pedir conselho a esse tipo de pessoa. Mas aquela mulher não. Ela foi ao homem de Deus. Ela foi a Elias. Ela disse: olha, meu marido morreu. E agora o que é que eu faço? Aí ele: o que é que você tem? Não, peraí. Você tem ou não tem? Não, tem um pouquinho de azeite, pronto. Toma vasilhas emprestadas. Fecha a porta da tua casa. Fecha até a porta da tua casa. E quando ela fechou a porta da casa dela, o milagre de Deus aconteceu naquele lugar. As vasilhas começaram a se multiplicar, o azeite começou a se multiplicar. Mas por que aconteceu isso? Porque ela confiou nos seus profetas. A Bíblia diz: confiai nos seus profetas e prosperareis. E aquela mulher, chega a notícia ruim no palácio. E aí o que é que ocorre? Existia uma ama que cuidava desse menino. Ela pega esse menino, recebeu a notícia, e aí, desespero, só correndo para levar esse menino. Por quê? Ela entendia, e todos nós sabemos, que quando um exército ganhava uma guerra, eles iam abduzir a família real, ou se não levar a família real, o resto da família real, como escravo. E ela não queria que isso acontecesse. Ela pegou aquela criança e saiu.
Vou repetir de novo. Ela pegou aquela criança em suas mãos e saiu. O Espírito Santo começou a ministrar isso. E eu no meu quarto comecei a ser renovado. Por quê? Nas mãos daquela mulher estava alguém do reino. Nas mãos daquela mulher estava alguém que era o sucessor do reino. Nas mãos daquela mulher estava alguém que nesse momento era o mais importante do reino, porque o seu pai morreu e seu avô morreu e ele era o sucessor. E nas mãos dessa mulher estava uma grande riqueza. E eu quero te dizer, guarda bem o que tens. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque há algo nas tuas mãos. É a salvação. E essa salvação não foi conquistada aleatoriamente. Essa salvação foi conquistada com preço de sangue. Aleluias. Oh, aleluia. E às vezes, por descuido, nós perdemos aquilo de mais precioso. Por momentos que não vão levar a lugar nenhum. Pelo contrário, só vão trazer prejuízo na nossa vida. Deixamos de viver o propósito de Deus por causa de um prato de lentilha, por aquilo que nós olhamos e achamos bonito. Jesus está às portas. Ele está às portas. É tempo de estarmos vigilantes. É tempo de estarmos cada dia mais vigilantes. Porque o inimigo, o devorador das vossas almas, está procurando, buscando a quem possa tragar. E você quer ser o próximo? Você acha até quando? Até quando você vai ficar brincando com o pecado? Você acha que até quando você vai ficar brincando de entrar na igreja e sair da igreja? E o diabo vai levar isso da forma natural. Cuidado que ele já armou. Ele já armou o laço. E possa ser que na próxima vez você não tenha como voltar. Possa ser que na próxima vez você não tenha como voltar. Possa ser que na próxima vez você não tenha oportunidade. Porque morreu. Segue-se o juízo. Acabou a história. E aquela mulher pega aquela criança e por um descuido dela, aquela criança caiu. A criança caiu e quebrou os 2 pés. E ficou aleijada dos 2 pés. Mesmo assim, ela continuou sua caminhada e levou essa criança para um local, uma cidade chamada Lodebar. Mas interessante que o significado dessa cidade, Lodebar, é uma cidade que tem um significado de não ter pastos. Lugar que não tinha pastos. Ou lugar de opróbrio. Ou lugar de pobreza. Ou lugar de miséria. O significado dessa cidade era esse. Mas como alguém da família real vai se refugiar no lugar que não havia prosperidade, um lugar de problema, um lugar de miséria? Como assim? Eu posso conjecturar que essa ama desse jovem, desse menino, ela entendeu que se eu for levar esse menino para um lugar glamouroso, vai ser mais fácil. Eles não vão achar. Eles vão achar, o primeiro lugar que eles vão procurar é nos melhores lugares, porque sabe que é filho da família real. A família real tem um suporte. Então, de fato,
o lugar mais apropriado seria um lugar mais glamouroso, um lugar melhor. Mas ela pensou, não, peraí, eu vou levar ele para Lodebar, o lugar onde não tem, o lugar onde não tem pasto, o lugar onde não tem prosperidade. E esse menino chegou a esse lugar. Esse menino tinha 5 anos quando saiu. Quando ele fugiu, ele tinha 5 anos. Mas esse menino chegou em Lodebar e ele continuou a vida dele. Ele continuou desenvolvendo a vida dele. Ele continuou a fazer a vida dele caminhar. Mas como o senhor pode provar isso, pastor? Porque a Bíblia fala que ele casou e ele teve um filho chamado Mica. Então significa que mesmo ele aleijado, mas a vida dele caminhava. Mesmo ele aleijado em um lugar de miséria, mas a vida dele caminhava. Ele ia estruturando sua vida. Por que, pastor? Você pode dizer que ele estruturava a sua vida? Porque ele formava família, formou família. E família é o quê? Família é o nosso alicerce. Família é o lugar de descanso, é onde a gente pode descansar de verdade. Família estão aqueles que nós podemos confiar. Então, aquele jovem, ele continua crescendo e sendo formado, criando a sua estrutura de vida. Ele não tinha riquezas, porque o lugar era um lugar de miséria. Entretanto, a vida dele andava naturalmente. Mas um dia, alguém lembrou. Um dia alguém lembrou que teve relacionamento. Alguém lembrou que tinha aliança. E Davi lembrou da aliança que ele tinha feito por Mefibosete. A aliança que ele tinha feito com Jonatas. Ele lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonatas. E ele perguntou a um dos servos de Saul: ei, tem alguém da família de Saul que eu possa entrar com benevolência? Tem alguém da família de Saul que eu possa entrar com benevolência? Alguém na casa de Saul que eu possa abençoá-lo? E aí Ziba disse: peraí, tem um, ele mora lá em Lodebar, e diga-se de passagem, ele é aleijado. Ziba menosprezou Mefibosete. Mas o que me chama a atenção aqui, nesse trechinho, é que quantos anos se passaram para Ziba lembrar de Mefibosete? Porque precisou Davi perguntar para Ziba lembrar. Ele poderia ter lembrado, mas ele não lembrou. O que o Espírito Santo me ministrou sobre isso é que, sabe por quê? Deus não permite que pessoas lembrem de você. Deus não permite que na sua vida, pessoas poderiam te ajudar muito mais. Pessoas poderiam te alavancar sua vida e elas não fizeram. E você ficou triste por isso. Mas entenda que a permissão de Deus foi com o único objetivo. Porque às vezes tem pessoas que te impulsionam. Tem pessoas que querem que você lembram de você, ou querem te levar a algum patamar, com o único objetivo de dizer: fui eu. Tá vendo aí? Foi eu. Mas Deus não tem compromisso. Deus não divide a glória dele com ninguém.
Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E diga-se de passagem, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar abismados. Deus não precisa do homem. Deus não precisa do homem. Como assim, pastor? Não, Deus não precisa do homem. Sabe por quê? Porque o homem natural, ele é pecador. O homem natural é cheio de mazelas. O que Deus precisa é de seus servos, homens e mulheres. Homens e mulheres capacitados, homens e mulheres cheios da presença. É isso que Deus precisa. Ele não precisa de homens, ele precisa de servos. Por quê, pastor? Porque o homem, ele é mazelado. O servo não. O servo, eu me abstenho da minha vontade. Eu quero servir ao rei. 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 Aleluia. E diga-se de passagem, isso é evangelho. Porque Jesus disse: quer vir após mim? Quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Acabou o tempo. Jesus. E aí, querido, aquele jovem Davi lembrou daquele jovem. E aí Davi manda a sua comitiva ir em Lodebar pegar aquele jovem para honrá-lo. A comitiva de Davi desceu para Lodebar, lugar de miséria, para honrar alguém. Quero te dizer nessa noite, a comitiva de Davi está descendo, mas a comitiva de Davi não está descendo para a morte. Os soldados de Davi não estão descendo para a morte. Os soldados de Davi estão descendo para a vida. Os soldados de Davi estão descendo para te convidar para a mesa. A comitiva do Senhor está descendo sobre a tua vida. Se verdadeiramente você é um homem ou uma mulher obediente à palavra de Deus. E eu não estou falando para aqueles desobedientes, eu estou falando para aqueles filhos obedientes, aqueles que guardam o princípio, que vivem a verdade da palavra. Eu estou falando para esses. E se você verdadeiramente é um homem obediente, alguém que pratica a justiça, a palavra de Deus, eu quero te dizer que o exército de Deus, a comitiva de Deus, está descendo sobre a tua vida. E tem lugar na mesa. E tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Oh, aleluia. Tem lugar na mesa. Pode se Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu. Ainda que teu pai e a tua mãe esqueça de você, Deus não esquece de você. Deus jamais esquecerá de você. Tem lugar na mesa. Aleluia. Tem lugar na mesa. Oh, louvado seja Deus. Pode se chegar. Venha, não demore. Glória a Deus. Aqui é o teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Tem lugar na mesa. Talvez você chegou aqui e você achou que não haveria mais esperança. Você está em Lodebar. Você está num lugar esquecido. E você ora e ninguém lembra de mim mais. Esqueceram de mim. Eu quero te dizer que o teu Deus, mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando. E se você entrou aqui desesperado, você entrou aqui achando que não tinha mais solução, eu quero te dar notícia. Tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. O Pai te espera. O Pai te chama.
Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e estou me carregando, que eu vos aliviarei. Eu não sei se tem alguém aqui. Tem alguém aqui que não é cristão? Não demora. Se você vem aqui fazer uma visita, Aqui é o teu lugar. eu quero te dizer que Jesus te ama. Jesus morreu na cruz com o único objetivo de te salvar, com o único objetivo de te trazer para a mesa, para você cear com Ele nas bodas do Cordeiro. Ele te ama. Ele deu a vida por mim, por você, porque Ele te ama. Se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus, eu quero te convidar para que você possa chegar aqui à frente. Se tem aqui alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida, ou tem alguém aqui que viveu a vida achando que é esquecido, Deus, Ele te chama. Deus, Ele te chama e te diz: tem lugar na mesa. O Pai está on? Obrigado, Deus, continue abençoando a vida de cada um de vocês. Aplauda o Senhor. Tem lugar na mesa, tem lugar. Oi.